Olá, sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é o nosso principal convidado para essa conversa, que hoje é com o Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A Azevedo e Travassos é uma das empresas de engenharia mais antigas e tradicionais do Brasil. A companhia está prestes a completar 100 anos e tem no portfólio obras em todo o país. São ferrovias, linhas de metrô, barragens, aeroportos, pontes, viadutos, túneis, redes de água e esgoto e prédios comerciais e residenciais. Atualmente, a Azevedo e Travassos tem focado as ações nas áreas de construção pesada e civil, montagem eletromecânica, perfuração de poços e desenvolvimento imobiliário. E você quer saber mais sobre a Azevedo e Travassos? Participe então, mande a sua pergunta agora pelo nosso chat para a gente perguntar aqui para o Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos, que já está aqui no estúdio com a gente. Olá, Leonardo! Olá, seja bem-vindo aqui no BMC Business. Tudo bem? Boa tarde a todos. A gente é um prazer receber vocês aqui. A gente sabe que o investidor, a investidora, eles gostam bastante de conhecer a fundo as empresas, né, que estão listadas no mercado. Vamos começar então a nossa conversa, né? Vamos lá. Faz 2 semanas que vocês assinaram um memorando de entendimento com o grupo Engecampo, com os termos, né, e também condições para a compra de totalidade da companhia. Sim. Como é que está essa negociação? Como é que está o andamento? Já tem alguma definição ou sinalização do que deve acontecer? Bem, a gente ficou muito animado com esse novo MOU que a gente assinou com a Engecampo, uma companhia operacional que já tem o seu histórico de obras em montagem eletromecânica e também na parte de offshore, agregando um pouco ao portfólio de obras que a Azevedo tem hoje praticado no mercado. Iniciamos um processo de due diligence que ele tem um prazo a ser percorrido aí para os nossos advogados e para os nossos assessores de auditoria que estão ali dentro da companhia analisando. E ao fim desse processo de due diligence a gente vai avaliar, né, junto com o management da companhia em relação a quais serão os termos de troca, né, a relação de troca de preço que a gente vai estar pagando pelo ativo a fim de adquirir a integralidade das ações ao final desse processo competitivo que foi a assinatura desse MOU que nós fizemos. E se essa aquisição também se concretizar, de que forma a Engecampo vai acrescentar ao negócio da Azevedo e Travassos? A Azevedo ela já tem um foco hoje muito importante em duas grandes verticais do setor de infraestrutura. Uma é a parte de saneamento e outra olhando um pouco para o mercado de óleo e gás, que ao longo dos últimos anos ele veio num movimento de desalavancagem. A gente entende que com a aprovação do marco legal do gás e com a aprovação e com a entrada de novos entrantes, com a entrada de novos participantes, novos players que estão adquirindo campos privados, não só nos prospectos em terra, mas também nos prospectos marítimos, a gente agrega, só que o fato da Engecampo estar entrando dentro da companhia, ela permite que a gente oferte um leque maior de opções de obras de engenharia pesada. Então vai ser muito bom porque a gente já traz uma companhia operacional com fluxo de caixa para dentro da nossa estrutura Azevedo Travassos S.A. listada em bolsa e, consequentemente, a gente tem um crescimento orgânico para fazer já nos clientes que a Engecampo trabalha. Isso vai ser importante para a companhia e para os nossos investidores. Perfeito. E, Leonardo, a Engecampo presta serviços de manutenção industrial, obras civis também, manutenção e montagem eletromecânica, Isso, né? Perfeito. E ainda atua nos setores de óleo e gás, mineração, Isso. petroquímica, siderurgia também, saneamento e também energia. Isso. A ideia com a aquisição é manter esse portfólio variado? Sim, a ideia é manter, haja vista
o importante pipeline de crescimento de infraestrutura que a gente está vendo pela frente, né? Principalmente no que diz respeito a saneamento, que a gente tem um hiato muito grande de falta de investimentos nos últimos anos. No setor de óleo e gás, a gente vê medidas muito importantes com a descoberta de novos prospectos de gás que podem gerar usinas e entrarem no mercado para estar oferecendo energia diante desse debate que a gente vem tendo aí nas últimas semanas de crise hídrica. E, além disso, a gente consegue ter clientes que hoje a gente não consegue ter porque nós não possuímos as atestações técnicas para tal. Então, a entrada da Engecampo no portfólio da Azevedo Travassos é muito importante porque ela aumenta a nossa capilaridade de iniciativas de engenharia perante os nossos clientes. Perfeito. E em agosto, a Azevedo e Travassos captou 153 milhões de reais numa rodada de aumento de capital. Isso. Qual foi a estratégia utilizada por vocês com esse segundo aumento de capital em 2 anos? E também quais seriam os planos para esses recursos? Bem, a Azevedo ela fez um aumento de capital que foi muito importante para a gente dar uma equacionada na nossa estrutura de capital corrente da companhia, até porque a Azevedo hoje ela é uma companhia que ela não possui endividamento bancário. Ela tem dois grandes blocos de dívida, um bloco de dívida fiscal que vence em 2050 e outro bloco que são as renegociações trabalhistas que nós fizemos. Os proceeds, ou seja, os recursos, uma parcela dos recursos captados no aumento de capital, a gente utilizou para pagar a entrada que a gente fez para Reftos, né, que foi o Deep Finance, que é o Debtor in Possession, que é um financiamento que a gente ofertou para o Grupo TC e que foi sacado no começo do mês. E agora nós temos ainda a segunda parcela de pagamento que nós dependemos aí do juízo da RJ de agendar o leilão. A Azevedo é o stalking horse, ou seja, ela tem direito de preferência de bater a melhor proposta no leilão por R$1 a mais do que o concorrente, só que pelo nosso lado. Nós fizemos todo o trabalho de due diligence, entendemos o ativo, sabemos o que ele pode estar gerando para a gente, então a gente, de uma certa forma, nós temos uma competitividade a mais nesse processo de bid que vai ocorrer no final do ano. E eu também queria te perguntar também como é que está o processo de reestruturação financeira da companhia e se essa questão ainda é um desafio para a política de investimentos da empresa. Bem, a Azevedo ela passou o ano de 2019 e o ano de 2020 em processo de reestruturação que culminou com o alongamento do perfil de endividamento dos passivos trabalhistas e fiscais da companhia. Como a Azevedo ela não possui dívida bancária, ela não teve que correr a banco para fazer nenhum tipo de renegociação do seu passivo. Agora, a perspectiva da Azevedo daqui para frente desde a chegada do CEO e a minha chegada na companhia um pouco menos do que 120 dias atrás, foi no começo de junho, a nossa ideia é nós aumentarmos e fortalecermos os times, principalmente o time comercial, para que a gente consiga acessar mais clientes, ofertar os nossos serviços de engenharia, porque não é uma engenharia que você encontra num puxadinho, é uma engenharia um pouco mais elaborada, principalmente quando você fala de óleo e gás e da parte de saneamento, que são dutos, né? A gente tem uma tecnologia embarcada aí desde a década de 80 com um corpo de engenharia já na companhia desde essa época. E a ideia da Azevedo é crescer principalmente no setor de saneamento, óleo e gás e no setor de infraestrutura de transporte. Portos, aeroportos e rodovias, porque a demanda por infraestrutura nos próximos anos ela será crescente. E atualmente, qual é o foco principal de atuação da Azevedo e Travassos? Vocês estão concentrados no setor de infraestrutura? Bem, hoje o nosso foco, a gente está buscando ter o primeiro grande contrato comercial. Durante o processo de reestruturação, a Azevedo Travassos, ela vinha estabelecendo algumas relações comerciais com companhias como Vale e Petrobras, por exemplo, que tinham algumas obras, e com a nossa chegada, a gente está procurando, e pela expertise da equipe que está ali dentro, a gente está procurando olhar setores que nos tragam margem, uma margem bruta de 2 dígitos. Por quê? Porque a gente não quer ter um backlog em que a gente não consiga ter margem, não consiga retornar dinheiro para o nosso acionista. A gente quer ter uma disciplina de capital para capturar essa margem com eficiência, tendo um backlog saudável dentro da companhia, ou seja, uma obra que me traga retorno e não eu tenho que colocar capital dentro dessa obra para que a gente consiga crescer. E em cima de toda essa matemática que a gente vem fazendo na nossa disciplina de capital, a gente está olhando bastante para o setor de óleo e gás, em que você consegue capturar uma margem excepcional.
dependendo do tipo de obra, obras de dutos, obras de gasodutos que você tem pela frente. O setor de saneamento, por sua vez, é um setor que também não deixa a desejar, porque ele tem grandes processos que ocorreram, vídeo o que aconteceu com o SEDAI pelo estado do Rio de Janeiro alguns meses atrás, mas a gente enxerga que também tem muitas oportunidades na parte de infra, especificamente no que diz respeito à rodovia e aos portos, pelo movimento logístico que o ministro Tarcísio vem fazendo no país, de tentar melhorar a matriz de transporte logístico de forma a trazer mais competitividade e diminuir a quantidade de custo na hora que o fornecedor, o produtor, vende o seu produto para o exterior. Perfeito. E falando agora sobre a área de atuação da empresa, onde é que vocês concentram as obras de vocês? Tem planos também para chegar a outras regiões? Com as novas aquisições que nós estamos fazendo, principalmente na Engie Campo, a gente entende ter capacidade para fazer obras pelo Brasil, então a gente pode fazer obras, assim, olhando do ponto de vista das refinarias. A gente pode atender as refinarias de Petrobras no Brasil, podemos atender as companhias privadas que estão perfurando os campos de petróleo no Nordeste, os campos, no caso, em terra. Podemos olhar também as obras de saneamento que vão ocorrer pelo Brasil inteiro, haja vista que o Brasil ele tem esse gap aí de quase 700 bilhões de reais de obras a serem feitas. A gente é muito comparado com a França de 1789, ou seja, essa nova universalização do saneamento que vai acontecer, ela vai trazer investimentos para o Brasil inteiro, fora o programa de rodovias que a gente também entende que tem um pipeline muito grande, olhando a plataforma do PPI, mais as rodovias de São Paulo e Paraná, que são investimentos muito grandes até 2024 e que a gente enxerga oportunidades muito interessantes de estar precificando e competindo nas concorrências para essas obras privadas. E voltando, falando um pouquinho sobre a pandemia, qual foi o impacto no setor de infraestrutura? Vocês já notaram também uma normalização com essa retomada que a gente está vivendo? Com essa retomada que a gente está vivendo, a gente está olhando um pouco do incremento de novos pedidos de obra, novos convites para orçamentos, principalmente na parte de rodovias, porque a gente tem que melhorar um pouco da nossa malha rodoviária e tentar diversificar um pouco dos meios de transporte, da borracha, que são os caminhões, da ferrovia e também da parte portuária, para a gente poder escoar de forma competitiva e dinâmica o que a gente produz para trazer receitas para o país. O setor de óleo e gás, por sua vez, ele tem mostrado muitas oportunidades nas novas descobertas dos prospectos que estão sendo perfurados. Então, você tem visto algumas companhias sendo muito bem-sucedidas nas campanhas exploratórias, encontrando bastante gás pela frente, o que vai ajudar preferencialmente o setor elétrico na construção de novas térmicas a gás, mirando um pouco do mercado privado e fazendo um pouco de um play de infraestrutura, porque o país em algum momento ele vai ter que crescer. E olhando 30 anos atrás e o que a gente tem que ver pela frente, tem um gap muito grande de falta de investimentos em infraestrutura na troca, na substituição da depreciação de infraestrutura dentro do nosso estoque de investimentos. Então, a gente acredita que a infra ela está sempre para ocorrer, mas o tamanho da necessidade de infra que a gente tem, que o país precisa fazer do ponto de vista privado, que é hoje quem tem condições de tocar os investimentos em infra no país, ele nos próximos anos ele vai ter grandes oportunidades e as empresas que estiverem bem posicionadas, no caso a Zevedo, um veículo já listado em bolsa desde 1984, que com a possibilidade dela fazer captações a mercado para estar trazendo valor para o seu acionista à medida que os contratos comerciais, ou seja, os backlogs, sejam convertidos, a gente acredita que tem essa possibilidade de a gente trazer retorno, haja vista que a curva de juros no Brasil ela está abaixo ainda de um dígito, com perspectivas de ir subindo à medida que o evento inflacionário que tem afetado o mundo como um todo, ele vai fazer com que os bancos centrais ao redor do mundo reprecifiquem as suas expectativas de juros e, consequentemente, você vai ter ainda um play de economia real melhor do que um play de taxa de juros no país. E a Azevedo e Travassos enfrentou também uma crise financeira em 2019. Sim. E depois, veio logo a pandemia na sequência. Como é que foi superar esses desafios e de que forma eles impactaram a empresa também? A Azevedo ela passou por um problema, assim, a Azevedo uma coisa muito positiva, ela foi a única companhia de engenharia que hoje ainda é listada em bolsa que não sofreu o efeito
da Lava Jato, ela não teve nenhuma comunicação na Lava Jato. O problema é que, como a Azevedo ela tinha um backlog muito importante com o setor de óleo e gás privado e a maioria das companhias tiveram que cancelar os seus investimentos, ela sofreu com esse cancelamento dos programas de investimento e veio a faturar ali em 2019, com os números que foram divulgados à época, 3 milhões de reais. A Azevedo ela tinha obras pelo país inteiro, ela chegou a faturar entre seus 600 e 700 milhões de reais, era uma companhia que ela, durante muito tempo ela podia ser considerada entre as 10 maiores do país, só que ela fazia muitas coisas sozinhas. Com esse advento do turnaround que aconteceu na companhia em 2019 e 2020, a companhia ela foi reposicionada e reequacionada do ponto de vista fiscal e do ponto de vista trabalhista para uma nova rodada de crescimento, aproveitando a necessidade de investimento privado no setor de infraestrutura, que é o único setor hoje capaz, é o único dinheiro capaz de estar absorvendo as demandas muito grandes, porque o setor público não tem mais condições de bancar investimentos de grande poder de cheque no país e com a entrada do investidor local, porque ele está substituindo um pouco do que éramos nós rentistas do passado que investíamos nas taxas de juros de 2 dígitos, o fato da gente conseguir ter um fluxo de caixa de curtíssimo prazo, porque as obras normalmente elas duram de 24 a 36 meses, então a gente vai ter sempre uma rotação saudável de carteira, mirando uma margem de 2 dígitos, uma margem bruta de 2 dígitos e conseguindo levar benefícios para o nosso investidor. Então não vai ser um play de concessão que você demora 25, 30 anos para olhar todo o teu fluxo de caixa. A gente vai ser uma companhia cíclica que vai estar buscando sempre obras, e essas obras não têm uma duração muito grande para estar rodando a nossa carteira e trazendo retorno para os nossos investidores. Uhum. E o setor, né, da Azevedo e Travassos já enfrentava também uma escassez de novas obras no país e tinha uma expectativa grande para o ano agora de 2021. Já estamos, né, caminhando aí para novembro, né? Estamos em outubro e essa perspectiva se confirmou, acabou se confirmando. E também qual deve ser o balanço desse ano para vocês? A Azevedo, assim, historicamente falando, vamos contar uma historinha de 2019 e uma perspectiva para 2021. A Azevedo ela fez 3 milhões de reais de faturamento em 2019, 27 milhões de reais de faturamento em 2020. A expectativa da Azevedo para esse ano é fechar com faturamento entre 70 a 100 milhões de reais, ou seja, a gente já está mudando de tamanho. Com o processo de turnaround sendo encerrado e a perspectiva de novas oportunidades privadas de investimentos ocorrendo daqui para frente, o que aconteceu com a Azevedo ao longo do ano de 2021? Ela começou a se preparar para o ano de 2022 em ter um esforço comercial capitaneado pelo nosso CEO e pelo Conselho de Administração, em que a gente acessasse a maior quantidade possível de players privados que tenham capacidade de investir em infraestrutura, orçando esses pedidos, esses convites de obra para as grandes concorrências privadas que estão acontecendo no país, para que a partir de 2022 a Azevedo já comece a tratar numa base de faturamento bem maior do que a gente vai ver agora no ano de 2021. Então, assim, a Azevedo em 2022 ela tem uma oportunidade muito grande, haja vista que a nossa assertividade em contatos comerciais e até na nossa orçamentação, ela tem sido muito bem vista pelos players privados de mercado e a gente espera ter boas notícias à medida que a gente for divulgando os nossos resultados a mercado na B3 e na CVM. Perfeito. Leonardo, tem pergunta agora chegando dos nossos telespectadores, claro, perguntando o seguinte, deixa eu ver uma aqui, se a companhia visa, o Thiago Chiqui está perguntando se a companhia visa mais alguma aquisição para os próximos 12 meses. Teve um outro telespectador que perguntou aqui em cima, não estou achando ele, mas ele também queria saber se tem, né, novas aquisições em vista, novos contratos. Olha, a gente está olhando o mercado, a gente está atento a novas oportunidades, assim como surgiu a oportunidade da Ingecampo, tá? Eu não vou dizer que a gente está parado olhando isoladamente Reftos e Ingecampo, a gente está fazendo alguns estudos de algumas oportunidades que a gente tem avaliado, até porque o setor de infraestrutura, muitas das companhias, elas sofreram frustrações nos seus planos de negócio. Então, como a gente acabou de fazer um aumento de capital privado, temos recursos ainda em caixa e a gente está conseguindo traçar um mapa de oportunidades em que elas se adequem ao perfil que a gente quer retornar para o nosso investidor, a gente está olhando sim algumas oportunidades, não vou dizer que não, a gente está olhando, mas ela tem que fazer muito sentido para a gente tomar, assim como alguns investidores eles chegam até a comentar, poxa Leonardo, mas a Azevedo e Travassos não vai fazer nenhum tipo de emissão de dívida. Olha, a gente tem que ter muita certeza
do tipo de dívida, da forma de dívida que a gente vai tomar, até porque no ano que vem a gente vai ter um ano um pouco mais volátil, isso é uma opinião particular minha, porque a gente vai ter um cenário eleitoral, a gente vai ter as convenções partidárias para a escolha dos novos candidatos, e isso vai trazer uma certa volatilidade adicional para as curvas de juros e para o mercado local, fora o fato da gente ter ainda uma ligação muito grande com o mercado offshore, que traz uma liquidez muito grande aqui para o Brasil, pelos investidores estrangeiros. Então a gente quer ter certeza do tipo de dívida e ela tem que fazer muito sentido para a gente estar tomando. Então a Azevedo está olhando, só que a gente só pode comentar na hora que a gente assinar o papel, que seria um acordo de confidencialidade e uma exclusividade para estudar o ativo, mas a gente tem visto aí algumas oportunidades bem interessantes para estar agregando valor para o investidor da Azevedo. Tá certo. E teve um momento em que a atuação no setor de óleo e gás foi o carro-chefe da Azevedo e Travassos, né? Em 2016, o setor respondia por 80% do faturamento, mas aí veio a crise da Petrobras e a companhia também acabou sofrendo, né? Assim como várias foram prejudicadas também. Vocês ainda veem espaço para atuar nesse setor? E, né, caso ainda consigam ver essa oportunidade, ele ainda tem importância no faturamento da empresa também? Sim, porque o tipo de obra que o setor de óleo e gás ele solicita é uma obra um pouco mais elaborada, de um tipo de engenharia um pouco mais sofisticada. Então, todo o corpo técnico da Azevedo, que na década de 80 fez a perfuração dos prospectos ali na Bacia Potiguar, dos campos onshore, ele permanece na companhia. Então, as novas descobertas que estão ocorrendo no setor de óleo e gás, principalmente quando você olha as acumulações de gás que estão surgindo no país, elas vão requerer novos investimentos, e esses investimentos eles são capazes de serem orçados pelo corpo técnico da Azevedo. Então, e é uma obra que tem uma margem muito importante. É de longe a maior oportunidade em margem que a Azevedo pode capturar no mercado. Então, é um setor que a gente vai olhar com carinho, a gente está antenado às oportunidades. Estamos conversando com as companhias privadas que estão estabelecendo seus programas de investimentos, e também já iniciamos algumas conversas com as companhias internacionais que têm investimentos aí no próximo ciclo de 5 anos para frente, para a gente estar ali do lado tentando ajudá-los a otimizar o programa de CAPEX deles de investimento para esses campos. Certo. E de que forma também os novos marcos legais do saneamento e também do gás natural podem beneficiar empresas como a Azevedo e Travassos? Ela vai permitir que você diminua um pouco entre aspas, do monopólio que você vê principalmente no gás que tem hoje de Petrobras. Então, novas companhias vão estar olhando essas acumulações de gás. Um dos exemplos claros é a Eneva lá nos campos do Parnaíba, no Maranhão, em que eles têm sido muito bem sucedidos nas campanhas exploratórias e também estão capturando valor na cadeia, gerando energia para o segmento privado. Isso muito fruto do governo do presidente Temer, que fez essa regulação do setor de óleo e gás. Uma outra parte importante também foi a questão do conteúdo nacional, que permitiu que as empresas estrangeiras viessem para o país, trazendo mais competitividade, colocando mais players na mesa, para tudo não ficar 100% numa única companhia, numa única empresa, que aí você não traz competitividade, a barreira de entrada é muito grande. Ou seja, essas novas discussões que estão ocorrendo no âmbito regulatório para essas agências que tratam de combustíveis fósseis, são muito importantes para você trazer mais investidores e também você abrir mercado para os fundos de infraestrutura estrangeiros, que nesse momento você ainda não vê os fundos americanos ainda dentro da economia brasileira adquirindo essas concessões de longo prazo, mas a gente acredita que o fato é que isso tem que ocorrer em algum momento. Eu pelo menos acredito, como uma opinião, novamente, uma opinião pessoal minha, que se a economia do país estiver estável, com as agências reguladoras funcionando de uma maneira direta e objetiva, pró-business, é factível a entrada desses novos entrantes que trazem mais recursos, trazem recursos de longo prazo, com uma nova taxa de juros, ou seja, todo o mercado se beneficia da entrada dos players estrangeiros. Perfeito. Tem mais perguntas chegando aqui. O Omar Maluf perguntando o seguinte: quantos funcionários a empresa possui e quantos funcionários ela terá depois dessas aquisições? Bem, a Azevedo hoje ela conta com um corpo de 90 pessoas, né? Mas quando nós falamos em obra, por exemplo, fizemos uma obra
em Brumadinho para a Vale, que a gente chegou a ter 800 funcionários no nosso canteiro. Mas hoje o core da companhia ele está com 90 funcionários, a Heftos tem hoje 1.900 funcionários ali na base de Macaé e a Engie Campo tem quase que 700 funcionários. Então a Azevedo vai ter um corpo de trabalho muito importante, tudo ocorrendo bem e a gente entregando as transações ao mercado. A partir de 2022 a gente vai ter um volume bastante grande, bem grande de quantidade de gente. E agora, atualmente, como é que está a carteira de obras já contratadas da companhia? E queria que você falasse um pouquinho sobre as perspectivas de novos projetos. Olha, eu como diretor financeiro e de RI, a gente não costuma falar muito do que está vindo pela frente, mas o que eu posso afirmar para vocês é que a gente está num esforço muito grande para pegar o primeiro grande contrato, até porque a Azevedo hoje ela tem publicamente 4 contratos que já estão precificados e informados no seu balanço. Ela teve uma mudança de shift em termos de tamanho de obras, em que hoje ela está cotando obra de 200, 300, 400, quiçá 500 milhões de reais, porque ela tem capacidade financeira para gerar o capital de giro para essa obra e, consequentemente, brigar por preço e margem com os grandes players de obra no mercado, até porque eu sou o único player listado em bolsa e não tem nenhum correlato a Azevedo na B3, no Nasdaq, na Europa e muito menos na Ásia. A gente é um perfil único aí de classe de investimento, principalmente olhando obras de infra, e eu não tenho nada a ver com a parte de real estate. A gente está olhando nós somos um play genuíno de engenharia pesada. A perspectiva nossa até o final do ano, a gente tem um grande contrato, pelo menos, dentro da carteira da Azevedo Travassos, mas a gente tem aí 4 oportunidades que, se saírem pelo menos 2, já serão maravilhosas para dividir com os nossos investidores e com o mercado em geral. E Leonardo, essa semana começa a temporada de resultados do terceiro trimestre. Isso. Queria que você desse um panorama da performance da companhia do segundo trimestre. Quais foram os principais pontos que você gostaria de destacar? O principal ponto que a gente pode destacar foi o nosso aumento de capital, que os recursos entraram, nós iniciamos o aumento de capital na primeira quinzena de junho e recebemos os recursos na primeira quinzena de agosto. Foi um aumento de capital muito bacana, porque teve uma demanda que ficou de fora desse aumento de capital, ou seja, se a gente tivesse feito um pouco mais do que nós nos comprometemos junto ao mercado, nós teríamos a possibilidade de ter captado esses recursos no mercado. Conseguimos colocar mais de 70% do que nós nos propomos a aumentar o capital em caixa. Convertemos um pedaço dos fornecedores antigos que entraram na base de acionistas da companhia num percentual muito bom, ou seja, a maioria do aumento de capital foi caixa. Pelo lado de crédito, olhando uma perspectiva de education, junto nos bancos que eles sempre olham, a gente estabilizou um pouco e começamos a sanar algumas pendências de fornecedores que estavam no passado. Por exemplo, quem acompanha os relatórios de Serasa históricos de Azevedo, eles eram bem feios e a partir desse terceiro tri, agora na divulgação, eles vão estar muito mais bonitos do que eles estavam no passado. E uma coisa importante a gente conseguiu reforçar o nosso time comercial e de outras diretorias que compõem o corpo diretivo da Azevedo Travassos. Para quê? Para que a gente consiga atender as demandas de orçamentos, de obras que vêm pela companhia, e a gente conseguir ter a possibilidade de analisar outras oportunidades que estão vindo no mercado. Então, para a gente foi muito importante esse aumento de capital, para a gente estabelecer uma nova, uma mudança de management na companhia, com a chegada do CEO e a minha chegada na companhia, e agora a gente está nessa rota de crescimento aí para frente, para os próximos anos, para quem sabe a gente virar um play de consolidação aí nos próximos anos do setor de infraestrutura. Perfeito. E de que forma o cenário econômico atual, com a pressão inflacionária e também juros em alta, como é que acaba impactando no setor de atuação da empresa? E o portfólio de serviços variado ajuda a enfrentar esse momento? Sim, ajuda a enfrentar esse momento, porque dependendo do tipo de obra, há certos players que eles têm um fluxo de caixa de receitas denominado em dólar, com o custo fixo dele em reais, e isso é importante para a gente, porque ele, de uma certa forma, ele corta o vínculo de volatilidade no fluxo de caixa que ele tem que reportar para o seu acionista no exterior.
Então, olhando um pouco da perspectiva de materialização de recursos, você olha o setor de óleo e gás, um setor predominantemente dolarizado, o setor de mineração, um setor predominantemente dolarizado, e quando você chega na parte em reais, você vê um pouco de rodovia, de energia elétrica, que sofre um pouco mais de volatilidade na perspectiva de curva de juros, que é a curva que vai indexar os principais orçamentos. Esse setor pode sofrer um pouco mais, mas dependendo do tipo de obra e do tipo de financiamento, um pouco fora da caixa, saindo um pouco do setor bancário e pensando aí em novas capitalizações que você possa fazer no mercado, a gente tem um ferramental muito importante dentro da companhia para poder verter retorno para o nosso investidor em bolsa, dos nossos papéis. Perfeito. E tem mais pergunta aqui. Quais são as ameaças que a empresa enxerga em relação à execução dos seus planos atuais e o que pode impactar em seu planejamento, o planejamento que foi traçado? Olha, uma ameaça que a gente tinha, que algumas pessoas, alguns investidores nos questionavam, era se a gente tinha capacidade técnica para estar orçando todas essas obras. Assim, uma das coisas que eu sempre reforço nas conversas que eu tive com alguns analistas e com alguns investidores é o núcleo duro de engenharia da Azevedo Travassos, ele está na companhia desde a década de 80. Então, assim, esse não é um problema que a Azevedo Travassos tem. A questão é que os investimentos que estão sendo feitos no setor de infraestrutura, você não pode comparar ele como uma corrida de 100 metros rasos. É uma maratona. Então você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma disciplina de atuação, uma disciplina de precificação, uma disciplina de execução para você estar fazendo isso. Você não traz um contrato de 300 milhões, um pipeline de gás de 100 quilômetros, por exemplo, da noite para o dia. Você tem interações com o corpo de engenharia da contraparte que está te contratando, você tem que traçar toda a especificação contratual, que você não resolve isso em uma semana, você resolve isso em meses, até você entrar em produção nisso. Então, do ponto de vista de execução e de orçamentação, hoje a Azevedo Travassos tem plena capacidade de atender às demandas de orçamento que a gente tem dentro da companhia. O problema que pode acontecer se, dado que você tem alguma ruptura econômica, alguma ruptura política no país, é que essas obras sejam travadas pelos investidores que estão aqui querendo participar da rodada de crescimento em infraestrutura e todo mundo para de contratar. E a Azevedo não vai trabalhar para ninguém. Esse é um dos grandes riscos que pode acontecer, mas na minha avaliação é um risco remoto disso estar acontecendo nesse momento, até porque a gente é uma economia aberta, o mundo está globalizado e os participantes de mercado eles têm as suas forças de atuação e as suas forças de pressão em relação aos regimes que estão sendo tocados no país, e a gente precisa entender que a infraestrutura no país ela precisa voltar a ter um investimento em relação ao estoque de PIB. Lembro a vocês que nos últimos 30 anos o país ele investia aproximadamente 1,5% do PIB, quando ele deveria estar investindo 4,5% do PIB, ou seja, isso dá mais ou menos uns 200 bilhões de reais por ano. O setor público hoje não tem mais possibilidade de estar fazendo esse tipo de absorver esse tipo de investimento pelo regime fiscal que a gente tem do teto de gastos. Então é o setor privado que vai estar trazendo novos investimentos, trazendo novas formas de atuação e trazendo novos instrumentos de investimento que vai substituir ao longo do tempo aí os títulos públicos que são, de uma certa forma, a poupança do brasileiro. Perfeito. E, Leonardo, a gente sabe que a taxa Selic afeta em cheio os financiamentos de imóveis. Sim. E também a tabela, né, as construtoras com foco em empreendimentos comerciais e residenciais. Isso. Também. No caso de vocês, o impacto acaba sendo grande também? Não, porque a Azevedo ela não é uma incorporadora. Ela tem hoje um imóvel, que é onde está localizado o escritório central em Pirituba, em que a gente fez um memorando de entendimentos com uma construtora de Minas Gerais, a Maslar, que ela tem um método construtivo de Minha Casa Verde e Amarela. É um empreendimento que tem um VGV até 2026 não tão pequeno. E qual é a perspectiva da Azevedo? A Azevedo ela vai permutar 10% do imóvel, ou seja, ela vai receber um caixa para que a construtora toque todo o empreendimento de Minha Casa Verde e Amarela no nosso terreno de 120 mil metros quadrados. A gente não tem nenhum interesse de atuar no setor de construção civil, tá? A gente não quer construir prédio, o nosso negócio é olhar a refinaria, é olhar a mineração, é olhar a ferrovia, é olhar a rodovia, ou seja, são obras estruturantes que o país necessita para crescer em infraestrutura.
Perfeito. Tem outra pergunta aqui do Ezequiel Santos no chat, perguntando: a empresa tem planos de buscar contratos em outros países para ampliação da atuação e também visando, né, a imagem de vocês aqui, a visibilidade? Não, no momento, a Azevedo ela vai estar focando em Brasil. Assim, a gente está com foco no... Tem muita coisa para ser feita aqui no Brasil ainda, em termos de infraestrutura, não só em rodovias, mas também na parte de saneamento, na parte de óleo e gás, ou seja, o volume de investimentos que tem para ocorrer nos próximos 5, 10 anos, ele é extremamente exuberante. Não faz sentido a gente estar trocando um retorno que a gente vai poder trazer para o nosso investidor aqui para estar tendo aventuras no exterior. Então, ainda não é plano da companhia, né, não é plano do CEO nem do Conselho de Administração, eu acredito, né, que não esteja ainda na agenda deles, e a agenda nossa é focar no mercado brasileiro. Tá certo. Respondida, então, a pergunta do Ezequiel Santos. E as construtoras têm enfrentado também escassez de materiais, peças. A gente tem falado bastante sobre isso aqui na BMC News. E também está tendo uma escassez de materiais de construção que estão cada vez mais caros também. Como é que a Azevedo e Travassos tem lidado com esse desafio, e os contratos maiores prevêem essas oscilações? Como é que vocês estão trabalhando? Olha, a gente tem que pensar nessa parte de cadeia de fornecedores, ter uma visão um pouco mais fora da caixa. Ou seja, não adianta, se o mercado brasileiro está querendo levar margem que impacta em aumento de custo, que no caso do Azevedo, que está cotando uma obra em reais, vai reduzir margem, ela tem que buscar alternativas fora do mercado brasileiro que se adequem à necessidade de obra que você tem pela frente, e buscar novos fornecedores. Então, o foco da Azevedo é tentar, justamente no que eu te falei anteriormente, Hanna, de disciplina de investimento, disciplina de precificação. Se aqui tiver caro, a gente vai tentar buscar alguma alternativa mais barata que me permita trazer essa margem para o meu investidor. Porque a gente quer fazer, a gente não está para se aventurar no mercado de infra. A gente gosta de fazer conta, a gente sabe onde buscar determinados tipos de equipamentos que não estão hoje no Brasil, podem ser muito bem fabricados no exterior, e com isso trazer competitividade para os orçamentos que a gente vier a fazer. Perfeito. Tem muita gente perguntando aqui no chat se vocês já têm data, se vocês podem divulgar também, se não puder, não tem problema, data para o próximo balanço. A gente está trabalhando para divulgar o próximo balanço. A gente ainda não tem uma data fechada, até porque a gente está aí com uma divulgação de balanço e 2 transações que estão, uma due diligence acontecendo e aguardando aí a resposta do juízo da RJ para a definição da data para o leilão da Reftos. Mas o que eu posso dizer a gente está trabalhando junto com o nosso time financeiro e toda a diretoria para divulgar o balanço no prazo legal aí, informado pela CVM, que são 45 dias após o encerramento do mês de setembro. E a Azevedo e Travassos é uma empresa tradicional, com décadas de experiência, e hoje a gente tem visto uma expectativa muito grande em torno das pautas ESG de todas as companhias. Claro, aqui no business mesmo, a gente sempre pergunta bastante, cada empresa vem explicando um pouquinho os seus pilares. Quais são as medidas que vocês têm implementado no grupo? Olha, pelo menos quando eu cheguei na companhia, uma das coisas que eu já prometi para o presidente da companhia, que veio de uma pauta muito grande de governança quando ele estava trabalhando numa outra companhia brasileira, a gente já estabeleceu o Conselho Fiscal na companhia, que foi uma primeira medida. Aí, na sequência, alguns analistas e alguns investidores perguntaram qual seria o prazo para a gente atingir o novo mercado. O que a gente está passando para eles a gente vai começar a praticar uma governança interna, porque não basta você ser do novo mercado, você tem que saber praticar. Então, a gente criou uma secretaria de governança dentro da companhia, a gente está começando a tatear algumas medidas adicionais de governança dentro da companhia para a gente começar a fazer os movimentos dinâmicos para estar subindo no nível de governança dentro da B3. Para a gente chegar no novo mercado, como a Azevedo é uma companhia listada desde 84 e ainda tem as ações ONPNs, você tem que fazer uma conta e é uma definição do Conselho de Administração da companhia. São eles que vão definir aí a entrada da Azevedo dentro do novo mercado, mas o que a gente pode passar para os investidores e para o público que acessa o programa de vocês, o canal de vocês, é que a gente já está trabalhando nessas medidas, nessa pauta de governança, que é muito importante, essa transparência que você tem que ter com o seu investidor, toda a parte de controles
e a parte de informações que são dadas e o zelo com que essas informações são dadas, para você não ficar não virar uma máquina de informações no mercado, você está sempre trabalhando junto à sua comunidade, e um dos focos principais da Azevedo é trabalhar no fundamento, ou seja, a gente não quer trazer volatilidade para o papel, como gestor de companhia de capital aberto. É claro que a volatilidade ela ocorre quando você vê alguns movimentos do mercado offshore e algumas questões políticas que afetam o noticiário, os headlines do dia a dia que trazem volatilidade para a bolsa local, mas a pauta do management é: vamos trabalhar o fundamento da companhia. Perfeito. E para a gente terminar então a nossa conversa, o que você diria para o investidor que acompanhou as dificuldades que a Azevedo e Travassos passou nos últimos anos e agora se pergunta, né, se inclui a empresa na carteira ou não? Qual é a meta de vocês também para os próximos anos? Olha, o que eu posso dizer para o investidor é que a Azevedo Travassos ela é uma companhia moderna, ela é a única companhia de engenharia listada em bolsa e capaz de atender as necessidades de obras do setor de infraestrutura. Então, a gente está aí com um plano de aumentar a capitalização da companhia através de crescimentos orgânicos e novos contratos ao longo dos próximos anos, e a gente espera trazer boas notícias para os nossos investidores, haja vista o extenso pipeline de investimentos privados que tem que ser feitos dentro do setor de infraestrutura brasileiro. Perfeito. Esse foi então Leonardo Martins, CFO da Azevedo e Travassos. Leonardo, queria agradecer muito a sua participação. Obrigado, aqui no BMC Business. Com certeza o investidor, a investidora que está nos acompanhando está bem satisfeito em conhecer um pouco mais, né, um pouco mais a fundo a companhia, tá bom? Tá, joia. Obrigado. Foi um prazer. Perfeito. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News, pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com a atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.